Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Os temas que hoje estarão em análise serão os excessivos cancelamentos de voos e os caos nos aeroportos que temos vindo a assistir e também como resolver o problema da falta de trabalhadores no turismo. Saber se os sucessivos cancelamentos de voos que temos estado a assistir, tal como os caos nos aeroportos, indiciam um problema por trás mais profundo, é uma pergunta muito atual e daquelas, como se costuma dizer, que dariam pano para mangas. Mas vou procurar ser sintético e, desde logo, este é um motivo de preocupação adicional, de nervosismo, de stress para aqueles que vão viajar, que vai acrescer às preocupações que já têm com a pandemia, com o aumento do custo de vida, com o aumento das taxas de juros e, claro está, com as incertezas que decorrem da guerra na Europa. E obviamente que esta também não é uma boa situação para as atividades turísticas, que estão em fase de plena retoma, que também enfrentam uma situação altamente volátil, que a todo momento pode mudar e os fluxos turísticos podem de alguma forma vir a diminuir, e também porque vão ter que lidar com uma impaciência e com um nível de exigência acrescidos por parte dos consumidores. Há muitas razões, ou se quisermos até muitos motivos, uns mais previsíveis do que outros, que contribuíram para este estado de coisas. E, sem querer de alguma forma pretender fazer aqui o exercício da razão, o facto é que eu fui uma das raras vozes que, não há semanas, não há meses, mas há mais de um ano, tive a oportunidade de sublinhar que o turismo iria retomar, que essa retoma, quando se desse, ia ser instantânea e que se iria verificar no ano de 2022, levando a que fechássemos este ano muito próximo dos níveis de 2019, algo que é bom também ter presente, só começou verdadeiramente a ser visível no final do primeiro trimestre deste ano. Mas disse mesmo que ainda acabaria por ser o turismo a puxar pela economia internacional e em particular pela própria economia portuguesa. Ora, as provas de tudo isto estão aqui visíveis à frente dos nossos olhos. O problema é que a maior parte das pessoas não quis ver que isto podia acontecer e os poucos que tiveram exatamente a mesma percepção do que eu, acabaram, muitos deles, por olhar para o lado e por fingir que nada se estava a passar. Mas mais do que apontar os culpados, ou se quisermos os responsáveis, creio eu que é mais importante se percebermos quais as causas de tudo isto, no fundo, a que é que se deve esta situação e o que é que sobre dela aconteceu. Desde logo a pandemia fez o turismo, e aqui a aviação, claro está incluída, travar a fundo e entrar, como eu gosto de dizer, em modo de pausa. Isso quer dizer que as atividades turísticas nestes últimos 2 anos tiveram que, para poderem sobreviver, tiveram que aprender a lidar com esta nova realidade. E como todas elas são de mão de obra intensiva, tiveram que a alijar, uma vez que, sem receitas, não tinham capacidade para pagar salários, apesar dos mesmos, como se sabe, serem, de uma forma geral, baixos a nível do turismo, embora, em alguns casos, como acontece com Portugal, por força das taxas e dos impostos que sobre eles incidem, acabem por depois o seu custo final ser elevado. Mas também, paralelamente a tudo isto, muita coisa mudou com a pandemia ao nível das pessoas. É que elas redescobriram a importância do que é viver, a importância do que é terem tempo para si, do que é terem tempo para as suas famílias, do que é tempo para os seus amigos, do que é socializarem, que no fundo que há mais vida para além do trabalho. Ora, esta nova percepção, aliada a uma atividade económica que funciona em contraciclo face às demais, veja-se, por exemplo, agora que estamos a entrar na época alta para o turismo, é a época baixa para todas as demais áreas da economia, onde em muitos casos se trabalha por turnos, ou seja, que não há um horário continuado, e onde os salários são baixos a nível global, como há pouco acabei de dizer, isto levou a que muitos daqueles que saíram do turismo por estas e por muitas outras causas, como eu aliás tive a oportunidade de analisar em detalhe no já longínquo episódio 33 do Turismo em Destaque, decidiram depois e agora não regressar à atividade turística a quando da retoma que se está a verificar. E claro está que a tudo isto que aconteceu um pouco por todo o mundo deve também acrescentar-se que no nosso caso, isto é, no caso português, não houve medidas específicas destinadas a ajudar o turismo a reter talento, como tantas e tantas vezes eu aqui disse que elas eram necessárias. Ou seja, acabámos numa situação ainda mais periclitante, dado termos optado, ou melhor, os nossos decisores políticos terem optado por medidas
tamanho único, ou seja, iguais para todas as áreas da economia, sem atenderem às especificidades próprias de cada uma. E o resultado, mais uma vez, aqui está à vista de todos. E depois aconteceu o impensável, ou seja, a guerra na Europa e com ela um brutal aumento dos preços da energia e das matérias-primas. Ora, tudo isto significa que o turismo foi apanhado e simultaneamente pela sua própria inércia deixou-se envolver numa espécie de tempestade perfeita, já que, quando todos acordaram para a realidade, isto é, que o turismo ia disparar como de facto acabou por disparar, foram confrontados com a dura verdade, isto é, com a falta de gente para trabalhar. E para além disto, nós não nos podemos esquecer que continuamos em pandemia, ou seja, que há muitas pessoas que estão a trabalhar no turismo, mas que são infectadas e, portanto, quando estão infectadas não podem trabalhar, o que ainda agrava mais a situação da falta de trabalhadores. Em síntese, o enorme cancelamento de voos e os tempos de espera intermináveis que estamos a assistir nos aeroportos são apenas, quanto a mim, a face mais visível do problema terrível com que o turismo se debate de falta de trabalhadores e já agora mais uma prova, se mais provas fossem necessárias, de que a aviação é parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Em conclusão, sinceramente acho que esta é apenas a ponta do iceberg, porque em muitos setores da hotelaria à animação turística, da restauração ao rentacar, as dificuldades são idênticas, apenas o seu efeito ainda não é tão óbvio e tão visível. Como resolver o problema da falta de trabalhadores no turismo? Com franqueza, eu acho que é bom não termos ilusões. Por mais que façamos no imediato, este é um problema que não tem solução. Daí a preocupação, os alertas, os avisos que eu tenho vindo a enfatizar. Veja-se os episódios 72 e 82 do Turismo em Destaque, que o maior desafio, ou até para ser mais concreto, que o maior perigo que o turismo em geral e o turismo nacional em particular enfrentam é a perda abrupta de qualidade nos serviços prestados, distorcendo a equação custo-benefício que está no espírito e na mente dos consumidores, o denominado value for money, que pode pôr em causa muitas empresas e até destinos turísticos, como é o caso de Portugal. Portanto, no curto prazo, não haverá milagres e todos quantos trabalham no turismo, independentemente das funções que desempenhem, têm que fazer das tripas coração e serem resilientes e estarem disponíveis para se sacrificarem em prol da atividade, das suas empresas, dos seus empregos e, acima de tudo, muito principalmente, para garantirem a satisfação da grande razão da sua existência, isto é, os turistas. Já anteriormente tive a oportunidade de aqui o dizer e volto a repeti-lo, mesmo que por um qualquer acaso do destino, de um momento para o outro, todas as necessidades de mão de obra de trabalhadores que o turismo tem fossem preenchidas, tal não iria resolver o problema, já que não haveria tempo útil para qualificar e para formar essas pessoas para que delas se pudesse tirar partido no imediato. Assim, e na minha opinião, no que respeita à resolução em definitivo deste problema, algo tem que mudar e essa mudança tem que começar já. Como se costuma dizer, ontem já era tarde. E para tal é fundamental que se crie um consenso amplo em torno de alguns aspectos cruciais e fulcrais. E quais são esses aspectos? Bem, desde logo, perceber e assumir, tanto à luz da legislação, isto é, do direito, como da fiscalidade, como em termos práticos, que o turismo deve ter um tratamento específico. Porquê? Porque é uma atividade económica de mão de obra intensiva, porque é uma atividade económica que funciona em contraciclo face às demais e também porque é uma atividade económica com fortíssimas sazonalidades a nível diário, semanal, mensal e anual. Um segundo aspecto, que a formação, seja académica, seja técnica ou profissional, tal como as qualificações, têm de ser melhor afinadas para estarem mais de acordo com as reais necessidades presentes e futuras do mercado de trabalho. Terceiro aspecto, pugnar-se por uma agenda para o trabalho digno no turismo e não como o Governo atualmente está a pretender fazer, mais uma vez uma medida universal aplicada indiscriminadamente a todas as áreas da economia sem ter atenção às diferenças específicas de cada uma delas. Mas também valorizar e dignificar as carreiras e as profissões e, sobretudo, facilitar novas formas que possibilitem aumentar salários e conciliar a vida profissional com a vida familiar, como aliás tive a oportunidade de, em detalhe, explicitar no episódio 80 do Turismo em Destaque.
Quarto aspecto, colocar rapidamente em prática as medidas para facilitação da imigração para quem queira vir trabalhar para Portugal, como recentemente que o Governo aprovou, como aliás tive a oportunidade de aqui analisar há 3 semanas no episódio 83 do Turismo em Destaque, tanto para mitigar o problema presente, como também para começar-se já a antecipar os constrangimentos que inevitavelmente a evolução demográfica vai confrontar o turismo no futuro. Em suma, e aqui para nós, se algum avanço for feito, já não digo em todas, mas em alguma destas áreas, seria seguramente um passo decisivo para se começar a resolver este problema da falta de trabalhadores no turismo. Conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz, cuidado com a pandemia, boas férias se for o caso e já sabe que esteja onde estiver, pode continuar a par de tudo aquilo que mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente um dos meus canais.